Olá pessoal, a gente primeiro quer pedir desculpa a vocês, porque a gente prometeu que ia enviar a live para vocês, mas quando o Beto foi salvado, deu um problema no Instagram e acabou que a gente perdeu a live. Mas aí então a gente resolveu vir aqui e gravar para vocês um pouco do que foi falado lá, para que não passe em branco para vocês, né? Apesar de a gente já ter enviado as tarefas, para que vocês possam entender através desse vídeo o conteúdo que foi passado. Então a gente queria falar um pouquinho, vai ser um vídeo rápido, mas a gente espera que ajude vocês nesse caminho. Gente, como a Fernanda já falou, estou reforçando esse pedido de desculpa, né? E infelizmente foi uma falha ali que é irreparável, né? O vídeo ele é postado para ser salvo ou ele não é postado. E na hora de postar ele simplesmente desapareceu. Enfim, não vou ficar aqui me lamentando mais, mas a gente está aqui porque a gente quer honrar o nosso compromisso com vocês. Então, a gente prometeu entregar conteúdo para vocês, a gente prometeu entregar as tarefas para vocês e é porque a gente prometeu ajudá-las e ajudá-los a mudar a sua comunicação e transformar seu casamento. Tá? Quero agradecer de verdade toda a confiança que vocês têm depositado na gente. Quero agradecer todo o empenho que vocês também estão colocando nas ferramentas e nas tarefas que a gente está mandando para vocês. A gente tem recebido muitos depoimentos. Se você ainda não mandou, pode mandar. Manda lá no... como é que eu mando depoimento para vocês? Como é que eu falo que mudou na minha vida? No grupo tem o nosso número. Você clica no nosso número e manda uma mensagem para a gente no privado, tá bom? E dizer o seguinte, a gente está muito feliz, apesar de estar cansado, de verdade a gente está muito cansado, não está até miada. Quase que eu comecei a rir porque você estava falando, eu não sei se alguém percebeu, mas eu quase comecei a rir, eu tô vendo aqui atrás, tem uma escova aqui. A escova de cabelo. Esse tipo de erro não pode acontecer, entendeu? Porque isso aqui é bastidor. Isso aqui, ó, vocês já estão fazendo parte da nossa vida, tá vendo? Fazendo parte da nossa intimidade. E aí, dando sequência, né, a essa série, a gente está falando para vocês, né, dentro dessa série de 10 conteúdos, né, a gente dividiu os 5 primeiros trabalhando mais você, né, trabalhando a sua autoestima, trabalhando quem você é e falando do poder das palavras. Então a gente já falou disso, do poder das palavras, o poder que as palavras têm de trazer bênção ou maldição para a sua vida e das crenças. E hoje, o conteúdo de hoje é sobre isso. Questione-se, sabe? É você aprender a se questionar, porque o questionar, o perguntar, são palavras que estão sendo faladas. E a gente tem duas formas de fazer perguntas. A Fernanda está cansada mesmo, tá, gente? Já abriu a boca aqui duas vezes. Tem sido dias bem cansativos, ainda mais que ele não está podendo ir para a escola, então a gente se divide, eu me divido, né? A gente se divide, porque a gente divide tudo, de fato. A gente se divide em fazer comida, limpar a casa, e eu dar assistência aos meus pais, cuidar da Helena, ajudar vocês, ajudar os nossos clientes, estudar para que a gente possa melhorar nosso conteúdo cada vez mais. Então tem assim, desde o início dessa pandemia, desses dias bem corridos pra gente, mas a gente sabe que vale a pena, a gente está fazendo isso por um propósito maior, a gente crê que Deus nos chamou para isso, e é o que eu falo sempre pro Senhor, sabe? Então, Deus, se o teu nome estiver sendo glorificado, a minha alegria está completa, e a gente tem recebido muitos testemunhos, assim, de como as pessoas têm mudado, sabe, a visão das circunstâncias, como a gente tem ajudado. E isso pra mim, eu sempre falo, a glória é toda de Deus. Então, isso tudo compensa, sabe? O cansaço, a exaustão, às vezes a gente acaba ficando estressado também, eu me estresso muito. E às vezes eu falo, Deus, eu preciso ser mais longânima. Mas é isso, a gente está aqui para ajudar vocês, o nosso coração está nisso, tá? Em ver famílias restauradas e famílias fortalecidas. Vamos partir logo pro assunto, porque a gente está aqui batendo papo e a gente não falou nada de hoje, né? O assunto de hoje é sobre questionamento, sobre você saber se questionar. Porque
que acontece? A Fernanda, ela participou, né, também o nome dela é Fernanda, e ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim que ela vivia um casamento ok, aparentemente tudo bem, e aí às vezes ficava ruim, e aí aquele ruim ela ia, o marido se acertava, e aí ficava ok de novo, aí depois voltava a ficar ruim de novo, e eles viviam meio que numa roda viva, né? Dessa, sabe, aquela situação de rodar moinho, você não sai do lugar, você só tá rodando ali, né? O cachorro correndo atrás do próprio rabo. E muitas vezes a gente tá vivendo uma vida assim. E aí, alguma coisa desanda mais, aquele ruim se torna péssimo, e aí você beira um divórcio, você beira uma separação e em muitos casos é efetivado, né? Aquilo que a gente não deseja para o nosso casamento. E quando não é efetivado, existe um esforço, existe uma força de vontade de querer ir lá e consertar aquilo que está ruim. E aí conserta, aquilo volta a ser ok. E aí volta esse ciclo. Fica ruim, a gente gasta uma energia aqui, conserta, fica ok, fica ruim, fica ok, e não sai desse ciclo, sabe? E muitas vezes a gente continua vivendo isso, sabe? A gente não para se perguntar, peraí, mas o que está me trazendo até aqui? Então, assim, é uma coisa que eu falei na live, que eu queria insistir para vocês, que é primordial hoje. Primeira coisa, duas perguntas que vocês precisam fazer. Não, antes de falar disso, por que a gente está falando do questionar-se? Porque o questionar-se leva você a pensar a respeito de si mesmo e da sua vida. A gente vive num mundo em que todos os dias a gente recebe milhares de informações por dia. E a gente muitas vezes não para questionar essas informações. E a gente também, como a gente é bombardeado com imagens, com barulhos, a gente não para olhar para nós mesmos e questionarmos se o que a gente está vivendo é de fato o que a gente quer viver, sabe? Se é aquilo que a gente planejou para a nossa vida. E muitas vezes também a gente até, aí a gente se depara, por exemplo, vocês se depararam com o nosso conteúdo, e aí vocês estão se questionando, então começando a conhecer um conteúdo novo, que talvez vocês não conheciam, talvez a gente está acrescentando coisas novas na vida de vocês, conceitos novos na vida de vocês. E aí vocês até podem parar e começam a se questionar a respeito disso. Só que chega um ponto que talvez vocês paralisem e falem assim, não, isso não é pra mim. E muitas vezes a gente é motivado a não continuar por duas coisas, ou por preguiça, que a gente não quer tocar nisso, sabe? E a sua vontade de permanecer na zona de conforto, ainda que seja uma zona de conforto que não está tão confortável assim, o estar na zona de conforto é mais confortável do que o agir, sabe? Para mudar essa zona de conforto. Ou então por medo, porque talvez se você começar a questionar por que seu casamento chegou a esse ponto, por que você e seu marido não conseguem ter diálogo, por que tudo anda acontecendo da forma como acontece, você tem medo de que essas respostas não sejam agradáveis a você. Por exemplo, é muito fácil a gente se olhar no espelho quando a gente está maquiada, quando a gente está bonita, quando a gente está arrumada. A imagem que a gente vê no espelho é boa. Então a gente fala, nossa, que imagem bacana, eu vou me olhar no espelho. Agora quando você acorda toda descabelada, sabe, com a camisola rasgada, com o peso acima do que deveria ser, com uma olheira enorme, é mais difícil você se enfrentar, é mais difícil de você se olhar. Talvez você tenha dias que você não se olha no espelho. E assim acontece também com as nossas emoções. As nossas emoções podem estar tão maltratadas, tão destruídas. Dilaceradas, literalmente, sabe? Já nem existe mais emoções. Você está num estágio assim, meio que vegetativo, sabe? Beleza, é isso, tá bom. Quando você para pensar sobre o assunto e se questionar a respeito dele, você tem medo, sabe, você olha e não quero tocar nisso. Isso é muito doído pra mim tocar nisso, sabe? E aí ou então você até fala, não, eu vou mudar, eu vou, sabe, me questionar pra mudar. E aí você começa a se questionar e você começa a ver que a responsabilidade é sua. E isso é bem doído, gente, quando a gente vê que o nosso casamento ele não está acabando só por causa do nosso marido, e a gente começa a enxergar a nossa responsabilidade nisso, isso é doído, eu entendo que seja doído, mas não adianta você querer mudança se você continuar tendo as mesmas atitudes de sempre.
O ponto inicial é, cara, do jeito que tá bom? Aí você vai falar sim ou não. Se não tiver, você tem que ir para uma outra pergunta. O que eu posso fazer a partir daqui para mudar a minha realidade? E aí, voltando lá na questão da Fernanda, que foi nossa amiga de hoje, então ela falou, isso foi em 2016 para 2017, ela se viu nessa situação, ela se viu num momento, sim, a família, cresceu numa família de uma boa condição, casou, empresária, tem empresa junto com a mãe dela, ela é sócia da mãe dela, uma grande loja, então financeiramente bem estável, bem casada, com filho, mas estava tudo ok. E aí ela foi passar por um processo de transformação, de evolução, ela queria se desenvolver e lá, nem fui eu, nem foi comigo, o coach dela começou a fazer alguns questionamentos e aí ela começou a ver que a vida dela era uma vida que não estava valendo a pena ser vivido, porque simplesmente ela estagnou, mas estava bom, sabe? Não estava ruim. E aí eu até citei, né? Tem um autor americano chamado Jim Collins, e o Jim Collins ele fala o seguinte, que o bom é inimigo do ótimo, sabe? O bom é inimigo do ótimo. Às vezes a relação está boa, às vezes o relacionamento com os filhos está bom, mas fica só no bom. Sabe aquele aluno nota 7? Se ele se esforçar um pouquinho mais, ele tira 10. Mas tá bom, 7 dá para passar. E às vezes a vida vai vivendo nessa linha da mediocridade, sabe? E mediocridade, a nota média é medíocre. Média é medíocre. É aquela pessoa que sabe que tem condições de passar dessa média, mas ela não se esforça nem um pouquinho mais. E aí tudo isso, na vida da Fernanda, ela falou que começou com um questionamento. Ela começou a se questionar, ela começou primeiro a receber questionamentos de fora. Né? Um treinador começou a questioná-la sobre os resultados dela, sobre a vida dela, e depois ela começou a se questionar. Ela começou. E aí ela vem exercitando isso. Dentro do coach, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de auto-coach. O que é o auto-coach? Você pega uma situação, um problema, algo que você precisa resolver, você pega aquela situação e você escreve numa folha 35 perguntas acerca daquilo ali. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo comum aí que tem sido, né? Não consigo ter um diálogo com meu marido. Então, assim, o problema é esse, eu não consigo ter um diálogo com meu marido. Então, a solução é o quê? Eu gostaria de ter um diálogo com meu marido. E aí, você faz 35 perguntas. Como eu posso começar a chamar a atenção do meu marido? Qual o melhor horário para a gente poder conversar? E aí você vai criando uma pergunta atrás da outra. Depois você esquece daquelas perguntas, a sua mente vai ficar reverberando aquilo ali e ela vai achar o caminho, ela vai achar a solução. Então o ato de questionar é o ato de viver. Quando você questiona os seus resultados, é um ato de você viver, é o ato de você falar assim, uau, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero ter uma intensidade maior, eu quero ter resultados melhores, sabe? Então é isso que a gente trouxe dentro desse conceito do questionar. Você precisa questionar, mas não é questionar de qualquer jeito, você precisa aprender a questionar. Por exemplo, tem muitas pessoas que são ótimas questionadoras, mas fazem as perguntas de forma errada. Vivem perguntando assim, ai Deus, por que isso comigo? Ai pai, por que isso comigo? Ai mãe, por que isso comigo? Ai, por que eu casei com esse homem? Ai, por que eu casei com essa mulher? Isso é a pior, sabe? Quando você cria esse tipo de questão, de questionamento, você simplesmente está tentando justificar um erro. Você está tentando trazer uma justificativa em vez de uma pergunta. Então, em vez de você estar perguntando assim, você começa a perguntar o que eu posso fazer para transformar a minha vida, o meu casamento e a relação com os meus filhos. O que eu posso fazer hoje que vai mudar o meu dia de amanhã, sabe? É trazer questões que vão levar a sua mente a procurar uma saída e não te manter estagnada, te manter parado, te manter na zona da mediocridade. Porque talvez você está com um casamento ruim e você fica assim, ai Deus, por que eu estou com um casamento ruim? E as respostas já estão aí. Você não está sabendo fazer perguntas da forma correta. As respostas já estão aí.
Quais são as palavras que você tem usado no seu casamento? Você tem vivido aquilo que você fala. As respostas já estão aí. Então, a gente está trazendo ferramentas para vocês aprenderem a aplicar isso na vida de vocês e no casamento de vocês. E na relação de vocês. Porque isso, gente, a gente trouxe o tema que mude as suas palavras transforma o seu casamento, mas isso transforma qualquer tipo de relação. Sabe? Às vezes você sofre porque você tem um mau relacionamento com seus pais. Você pode transformar a relação com seus pais. Você tem uma péssima relação com os filhos. Você pode transformar. Mas o nosso foco maior aqui é a sua vida. Esses 5 primeiros dias é transformar a relação com você. É você questionar os seus resultados. Sabe? Porque ainda que, independente de você ainda estar casado e estar vivendo uma crise conjugal, ou se você já se separou e quer uma reconciliação, não adianta você continuar agindo da mesma forma, sabe? Você precisa ver, enquanto o Beto estava falando, eu lembrei da passagem de Apocalipse, que Jesus manda que João escreva as cartas às igrejas, e aí tem uma carta que é a igreja de Éfeso, e aí ele diz o seguinte, deixa eu ler aqui, eu tô com muito fome. Ele fala assim, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, o que ele está falando aqui? Lembra-se de onde caiu. O casamento não vai chegar no fim do poço assim. Aconteceu alguma coisa e isso veio acrescentando, acumulando. É exatamente isso. A crise que você está vivendo hoje, ela é consequência de pequenas ou grandes atitudes que foram acontecendo ao longo desses anos. Ou omissões também. Ações ou omissões, exatamente. Então, não adianta você simplesmente querer mudar também a sua realidade sem questionar o que trouxe vocês até aqui, entendeu? Tanto que quando as pessoas procuram a gente no privado, uma das primeiras perguntas que eu faço, a gente tem conversado muito, né, com pessoas no privado, e a primeira pergunta é assim, o que levou o seu casamento à separação? No caso das pessoas aqui. Ou chegar, né? O que levou o seu casamento a chegar nesse exatamente. ponto? Por que vocês se divorciaram? Por que às vezes o cara saiu de casa? Por que o seu marido tomou a decisão de sair de casa? O que aconteceu? Até para a pessoa poder parar e falar assim, peraí, qual o problema maior aqui, entendeu? Porque através da resposta que você tiver para essa pergunta de, peraí, o que fez o meu casamento cair, né? Igual ele fala aqui, lembra de onde você caiu e volta. Então, assim, é para você voltar lá atrás, você ver quais foram as atitudes erradas que vocês tomaram, só que você quanto ele, para que haja a possibilidade de isso ser mudado. Porque senão, gente, vocês vão, das duas uma, ou vocês vão se separar e vão casar novamente, vão ter outros relacionamentos, e provavelmente não darão certo, porque há uma pesquisa bem interessante, eu preciso procurar essa pesquisa para ter aqui do lado, eu sempre cito ela e eu nunca lembro aonde foi que eu vi isso. Mas há uma pesquisa que diz, que foi comprovado, que as pessoas se divorciam de uma vez, o segundo casamento tem uma tendência muito maior a acabar também. Mas por que isso? Porque as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Elas acham que o problema está na pessoa, mas não está. O problema está nas atitudes que ela mesma tem tomado diante dos seus relacionamentos. E depois que você separa uma vez, você já não tem mais aquele medo, como é que vai ser e tal. Você já separou uma vez, entendeu? Separa de novo, sabe? E aí vira-se assim, do segundo para o terceiro casamento, 74% das pessoas que se casam se separam. No terceiro casamento, 74%. Quanto mais vezes as pessoas vão se casando, é maior o índice de novos divórcios. E também para você que às vezes já está vivendo uma crise no seu casamento, mas que já se separou e já voltou antes, que acontece muito também. Peraí, você já se separou, já voltou antes e está em crise ainda, isso quer dizer que os erros não foram corrigidos. Então, a necessidade de se questionar é isso, é para tentar achar respostas que te levarão à ação para mudar as suas atitudes diante do seu casamento. E, gente, questionar, ele é libertador, sabe? É libertador. Jesus,
Jesus fazia os milagres dele perguntando, questionando, sabe? Ele virava para o cego lá falando, ai, filho de Davi, tem misericórdia. O que você quer? O que você deseja? É interessante isso, né? Porque para pensar hoje, assim, se Jesus ele aparecesse para você e ele falasse assim, o que quer que eu te faça? Você teria a resposta exata para ele? Você já parou para pensar nisso? Muitos de nós não teríamos a resposta. Por quê? Porque a gente não se questiona. A gente não sabe de fato o que a gente quer. Aquela mulher hemorrágica, ela se questionava. Ela buscava a solução daquele problema. Ela investiu todo o dinheiro dela. E aí, quando ela viu uma oportunidade, ela falou assim, por que não? Por que não tentar? Por que não tentar dessa vez? Por que não tentar essa opção? Se eu apenas tocar ali, ó, nele, eu vou ser curado. Sabe? Gente, questionar é milagroso. Questionar é libertador. E aí, no final do nosso bate-papo com a Fernanda, a gente falou um pouco sobre o perfil comportamental. Ela é analista de perfil comportamental, ela trabalha também com isso, uma coisa que eu também faço, que a gente também faz, e a gente conversou um pouco sobre isso e ela falou de um dos grandes, vamos falar assim, das grandes descobertas. Então, perfil comportamental são várias teorias unidas ali e ele traz um relatório. A gente tem até um relatório. Enfim, eu não vou entrar nisso não, porque amanhã a gente vai falar um pouco melhor. Então, o perfil comportamental são 4 perfis predominantes e a gente é a mistura disso tudo. E a Fernanda falou que ela tem um perfil dela que é a dominância. A dominância, uma pessoa que tem uma dominância alta, ela tende a ser mais proativa, ela tende a ser mais desafiadora, ela tende a ser mais arrojada, arrogante, mais assim, prepotente. E quando essa dominância é baixa, você tende a ser mais calma, mais receosa, você tem medo de arriscar. E o dela é baixo, só que ela estava vivendo um perfil como se ela fosse altíssimo. Então, para ela chegar nesse nível aqui, ela gasta muita energia. E aí ela estava vivendo um personagem que não era ela. Só que ela falava, Beto, chegava no final do dia, eu estava exausta. Isso sugava minha energia, porque eu estava sendo uma pessoa que eu não era. E na aula de amanhã a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Então eu te convido a estar com a gente amanhã. Amanhã você não pode falhar. Amanhã a aula vai ser inteiramente pelo YouTube. Que amanhã a gente vai fazer uma aula diferente, a gente vai passar slides, então a aula vai ser toda pelo YouTube, toda por aqui, pelo canal do YouTube. Então você está recebendo esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, já clica aí no sininho, que aí você é lembrado da aula amanhã. E a gente vai botar o link da aula amanhã lá no grupo do WhatsApp. Então é isso. Então é isso que a gente queria deixar para vocês. Aprenda a se questionar. A ferramenta que a gente mandou, a tarefa que a gente mandou, a gente colocou ali algumas perguntas para você aprender a se questionar. Aprender a questionar de forma correta. E não fazer essas perguntas de porquê. Ó vidas, ó céus, por que isso comigo? Por que isso comigo? Por que isso comigo? Para. Sabe, esse questionamento do porquê. Porque é muito de menininha, sabe? De garotinho, de bebezinho. A maturidade nos faz a olhar e enxergar a vida de uma outra forma, e a gente vai passar a questionar de verdade, a gente vai passar a trazer perguntas que vão nos amadurecer mais. Transformação. Não é um questionar por questionar, não é, vou questionar porque eu sou questionador, sabe? Isso aí. E aí não muda nada. Do que adianta esses questionamentos errados se não tem mudado nada na sua vida? Só tem te colocado para baixo. Então, assim, saber também como perguntar, porque perguntas certas vão te levar para frente, perguntas erradas vão te enfiar no buraco. Então é isso, basicamente isso na aula de hoje. Não vamos nos estender, a gente já falou demais aí com vocês. Então é isso, ó. Reforçar aqui o convite para a aula de amanhã. Você 100% realizado e feliz no seu casamento. Amanhã a gente vai te ensinar uma teoria que salvou a nossa relação, que salvou o nosso casamento, que fez a gente se entender melhor, que fez verdadeiramente a gente se sentir realizado, se sentir feliz com o nosso casamento, com a nossa relação. E conosco mesmo, né? Que fez a gente se autoconhecer também. Então, é isso que a gente quer apresentar para vocês amanhã. E a gente preparou essa aula de amanhã com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Ela está fenomenal, de verdade. E a gente se vê amanhã aqui às 20 horas. Beijo. Beijo.